Nós vamos entender agora um pouco mais do que nos diz as diretrizes gerais para a ação evangelizadora da Igreja no Brasil. De modo particular, hoje nós vamos entender o pilar da palavra com essa entrevista. Durante o mês de maio, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, definiu em assembleia as novas diretrizes gerais para a ação evangelizadora da Igreja no Brasil para o quadriênio 2019 a 2023. E sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o Padre Isaías Pereira, ele que é referencial do setor de comunicação da Arquidiocese. Padre, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Obrigado, Ana Paula, bom dia. É uma alegria estar aqui com vocês para falar sobre esse tema, esse assunto que é tão relevante, é tão importante para a nossa igreja. Padre, as diretrizes gerais, elas contam com 4 pilares, não é isso? Eu queria que você me explicasse um pouco sobre esses 4 pilares. Muito bem, Ana Paula. A igreja, quando ela define as suas diretrizes gerais para 4 anos, ela está dando um caminho para toda a igreja no Brasil trilhar. E nesse ano, nesse quadriênio, como você frisou no início, ela colocou 4 pilares, 4 bases de sustentação para a nossa igreja caminhar durante esses 4 anos. Quais são esses pilares? Tem o primeiro pilar, que é o pilar da palavra, que está principalmente relacionado à iniciação à vida cristã, que a gente já vem trabalhando há muito tempo, né? Vale ressaltar que esses pilares, essas diretrizes, elas não estão desconexas das últimas diretrizes. É como se fosse uma continuidade, né? Um caminho. Então, primeiro pilar da palavra, iniciação à vida cristã. Segundo pilar, o pilar do pão, muito relacionado à liturgia, espiritualidade, aos sacramentos, né? Pilar do pão. Depois vem o pilar da caridade, que está relacionado ao serviço à vida. E por último, o pilar da ação missionária, que é aquilo que a gente já fala tanto, que a igreja no mundo todo já fala, e no Brasil a gente tem frisado muito, a igreja em estado permanente de missão. Então esses 4 pilares são os pilares que dão sustentação à nossa igreja, que mostram o caminho que nossa igreja deve trilhar nos próximos 4 anos. Padre, nós estamos no mês de setembro, portanto, vamos frisar aqui no pilar da palavra. Queria que o senhor me explicasse um pouco mais detalhadamente sobre esse pilar. Pronto. O pilar da palavra é o quê? É o pilar que vamos dizer assim, que orienta todos os outros, né? Porque toda ação na igreja, ela deriva da Sagrada Escritura. É Jesus que envia e ele mostra como deve ser feito. Eu acho bem interessante um texto que tem ali nas diretrizes gerais, dentro do pilar da palavra, onde diz assim, que Jesus ele não envia para uma tarefa, ele não mostra uma tarefa, ele ensina uma identidade. Então ele não quer que ninguém, nenhum dos seus discípulos, sejam tarefeiros. O que Jesus quer é que a partir daquilo que ele ensinou no Evangelho, na palavra, os discípulos criam uma identidade e agem a partir daquilo ali no mundo. Sobre isso também, São Francisco de Assis tem uma fala dele que é muito clássica, que é muito conhecida por todo mundo, que diz que São Francisco, num determinado momento, ele foi enviar os seus confrades, os seus irmãos, a evangelizar, né? A levar o evangelho para o mundo. E naquela ocasião, São Francisco disse: vão pelo mundo inteiro e levem o evangelho. E anunciem o evangelho. Se for necessário, utilize palavras. Se for necessário, utilize palavras. O que São Francisco quer dizer? Que a evangelização, o anúncio, ele se dá pelo testemunho. Então, o pilar da palavra é eu pegar tudo que a Escritura me passa e eu testemunhar com a minha vida aquelas coisas, tudo aquilo que Jesus e seus apóstolos me ensinaram, né? O testemunho vivo da Sagrada Escritura. Na sua opinião, por que o senhor acha que foi escolhido a palavra como um desses pilares? Na verdade, a palavra ela é um pilar de toda a igreja. Toda a nossa igreja ela tem o pilar na Sagrada Escritura. Se a gente olha assim numa dimensão maior, numa dimensão mais abrangente, nós vamos ver a Igreja Católica em cima de 3 grandes pilares. O primeiro pilar, o Sagrado Magistério, que é tudo aquilo que se tem escrito dos papas, dos concílios, os documentos. Por exemplo, o Evangelii Gaudium, um documento do Papa Francisco, é um documento do magistério. Então, todos os documentos desses 2000 anos de história, mais de 2000 anos de história da igreja, formam, vamos dizer assim, o pilar, a coluna do magistério, o Sagrado Magistério.
A outra coluna é a sagrada tradição, outro pilar, sagrada tradição, que é tudo aquilo que veio dos apóstolos, dos papas e foi sendo transmitido para os bispos, para os leigos, foi sendo transmitido de geração em geração até chegar a nós hoje. É um outro pilar da igreja. E o outro, terceiro grande pilar da igreja, é o pilar exatamente da Sagrada Escritura. Então a igreja ela tá firmada nesses três pilares: tradição, magistério e escritura. Um vai dando sustentação ao outro. E a igreja no Brasil quis trazer para a gente esse pilar da escritura, né? Esse pilar da palavra. Quis trazer para dar um realce a ele na nossa realidade, para que nós possamos trabalhar durante esses 4 anos a escritura, que é tão importante para nós. E como deve ser trabalhado esse pilar da palavra nesse quadriênio que se inicia? Olha, as diretrizes gerais, elas nos orientam, em primeiro lugar, a se promover estudos da palavra de Deus, né? Porque não adianta a gente pegar a Bíblia e ler, por exemplo, fazer uma leitura como se eu leio um livro de ciências, como se eu leio um livro de culinária, uma receita, entendeu? Não, a Escritura ela não deve ser vista dessa forma. Eu tenho que entender o contexto que está por trás daquilo. Eu tenho que entender, por exemplo, o que São Paulo estava vivendo quando escreveu a carta aos Tessalonicenses. Como era que ele estava? Qual era a realidade daquela época? Como era que se vivia naquele contexto? Qual era a cultura do povo? Porque quando eu compreendo isso, aí é bem mais fácil eu entender a mensagem que São Paulo quis deixar para mim a partir dali. Então, primeira coisa, estudar a palavra, entender o que a palavra de Deus quer me trazer. E aí, quando eu tenho essa palavra entendida, quando eu compreendo o que a Bíblia quer dizer a mim, que a Bíblia é um livro, acima de tudo, um livro que quer me proporcionar uma catequese, um ensinamento, né? Então, quando eu compreendo isso, aí eu vou agir no mundo, iluminado por essa palavra. A palavra ela é luz para a nossa vida. E aí esse pilar, ele tem que ser trabalhado dessa forma. Eu compreendo a mensagem da Escritura, ela me ilumina, e aí a gente vai realizar em todas as dimensões da paróquia, da igreja, da comunidade, aquilo que a gente entendeu a partir da Escritura. Padre, muito obrigada. Obrigado a você, Ana Paula. É sempre uma alegria estar aqui no programa Em Tuas Mãos e esperamos ter contribuído de alguma forma e deixado, acima de tudo, o desejo de você que está nos acompanhando pegar a palavra e colocar também como um pilar da sua vida.